A manchete é: Bolsonaro pode ser convocado para depor na CPI da Covid. Acontece que aí entra uma discussão jurídica. Chamar o presidente para depor é legal, eu sei. Agora só falta convencer a lei. Muita gente tem comparado a CPI da Covid com o Big Brother. Essa é uma comparação que funciona, mas só até certo ponto, e eu vou tentar explicar. É que no BBB, em tese, pelo menos em tese, você acompanha todo o jogo, toda a convivência, todos os acordos, todas as motivações. Na CPI não, o principal acontece longe dos nossos olhos. Por exemplo, nessa quarta-feira, a CPI se reuniu para definir o seu futuro. Quem vai depor, quem vai ter qual sigilo quebrado, esse tipo de coisa. Aí, em dado momento, o presidente da comissão, que é o Omar Aziz, reclamou da base governista, que estaria rompendo um acordo firmado horas antes nos bastidores. Que acordo é esse? Quais são os detalhes? Pois é, a gente só pode ficar especulando, porque a gente só sabe que houve um acordo, ou então uma tentativa de. Que não vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Omar. Calma não. Nós acordamos lá. Senador e eu quero falar... Veja bem, eu tenho... A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? É inevitável concluir que esse acordo seria uma tentativa de equalizar os interesses da situação e da oposição nos rumos da CPI. Os governistas querem convocar governadores, já a oposição quer chamar membros do governo federal ou ex-membros do governo federal. O Eduardo Girão, que foi chamado de oportunista, saiu da sessão dizendo que havia sim um acordo, mas não com ele. Eles combinaram as coisas entre eles, chegaram lá na hora da reunião e disse, não, vamos agora combinar com o independente, com o governista. E aí iniciou a sessão e fechou a sessão. E fomos para uma sala conversar. E nessa reunião estava lá a relação de quem são segundo o acordão entre eles, quem seriam os governadores, quem seriam os prefeitos a serem chamados. E eu questionei, olha, por que não inclui o consórcio Nordeste? No fim, os governistas conseguiram emplacar a convocação de 9 governadores. Vamos lá para a lista, vai. Wilson Lima do Amazonas, Ibanez Rocha do Distrito Federal, Valdez Góes do Amapá, Helder Barbalho do Pará, Marcos Rocha de Rondônia, Antônio Denário de Roraima, Carlos Moisés de Santa Catarina, Mauro Carlesse, Tocantins e Wellington Dias, do Piauí. Isso sem falar na vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, e no ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Só que tem um porém. Existe uma discussão jurídica muito intensa sobre a legitimidade do Senado Federal para investigar estados e municípios, que em tese devem ser fiscalizados nos legislativos locais, tipo assembleias legislativas, no caso dos estados, e câmaras de vereadores, no caso dos municípios. Então, assim, o governador que não quiser passar pela CPI pode sim recorrer à justiça. É muito possível que isso aconteça. Então, os governadores têm o direito de recorrer ao Supremo, o Supremo terá uma decisão em relação a isso. Não vejo problema óbvio em relação a isso, isso não atrapalhará o rumo da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, de fato, há precedente. Houve um precedente na CPI do Cachoeiro, em 2012, de convocação do governador Marconi Perillo, que foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Além dos governadores, a CPI deve ouvir outras 7 pessoas. De novo para a lista, vai.
Ayrton Antônio Soligo, que foi assessor especial do Ministério da Saúde, braço direito do Pazuello. Arthur Weintraub, malucão das teorias conspiratórias, que teria sido assessor paralelo que fazia o Bolsonaro ignorar o Ministério da Saúde nas gestões Mandetta e Tait. Ainda Carlos Wizard, empresário bolsonarista, que teria sido conselheiro do Pazuello. Felipe Martins, aquele racista que fez o gesto racista e que negociou vacina com a Pfizer em nome do governo. Também Luana Araújo, que foi secretária extraordinária de enfrentamento à Covid no Ministério da Saúde, só passou 10 dias no cargo, provavelmente porque defendeu o lockdown e máscara, hein? Marquinhos Show respondeu pela comunicação no Ministério da Saúde na gestão do Pazuello. E, para finalizar, o Paulo Baraúna, diretor da White Martins, a empresa que fornece oxigênio para Manaus e que avisou o governo da escassez e aí ficou no vácuo. Cada um desses depoimentos deve ser usado pela oposição para responsabilizar o presidente Bolsonaro pela crise. Já tem sido assim, isso não vai mudar, pelo contrário, a tentativa de responsabilizar o presidente só vai ficar cada vez mais intensa. O Randolph Rodrigues, que é o líder da oposição, quer inclusive convocar o Bolsonaro para depor. Acontece que é discutível, juridicamente, se a CPI tem poder ou não para fazer isso. Essa é uma discussão, aliás, muito parecida com aquela que envolve a convocação dos governadores. Convocando a prestar depoimentos dessa Comissão da República o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam a relação aos governadores. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência para inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. Senhor presidente, Pois não, senador Marco. a piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid. É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Vale para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não encontra... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. Começa a ficar com os nervos à flor da pele. Vamos ouvir o senador Marcos Rogério. Pois não. A piada... Então não pode, presidente, é assim. Me destratar dessa forma, dessa presidente. forma. O senador da República... O senador, ele tem o direito de apresentar um requerimento que foi essa comissão analisar ou eu interferir. Agora, o senhor Marcos Rogério fica todo oriçado toda vez que fala do presidente Jair Bolsonaro. Senhor presidente. Eu acho que ele está morando no Palácio da Alvorada já. Senhor presidente. Deve estar morando lá, deve estar na casa, num quarto contínuo, sei lá. Senador Randolph. Senador Randolph. Isso. Estou me dirigindo ao presidente da comissão. Não. Está dizendo para mim, me citou nominalmente. Essa piada... Me citou nominalmente. Senhor presidente. Por favor. Eu respeito aqui nessa comissão, quem se dá o respeito. O senhor nunca se deu o respeito nessa comissão. É só se dar o respeito. Nunca. Mas o senhor, se tem alguém que desrespeita, que nunca se deu o respeito nessa comissão parlamentar, foi o senhor. E olha que nós fizemos uma reunião para tentar chegar num acordo. Não tem ninguém que perde mais o respeito nessa comissão do que o senhor. Nenhum outro. Eu não vou... Fernando Bezerra, toma cuidado, que ele está querendo o teu lugar, viu? Ele está querendo um ministério aí no Palácio, na Esplanada, está querendo o seu lugar. Eu não vou falar das suas práticas lá no Amapá, senador. Não faço. Esse tipo de prática... Tá bem, quem é acostumado com conchavo, com negociata lá em Rondônia é o senhor. Senador. Quem é acostumado com negociata, eu sei. Olha, pessoal, é o seguinte. Por favor. Essa discussão só é boa para o governo e não quer CPI, tenha calma. Só um minutinho. Pessoal, eu vou ter que cortar o som de vocês, porque senão isso aqui vira um debate que esse debate não é bom para ninguém. Por favor, senador Randolph, que sempre demonstrou um equilíbrio muito grande, e senador Marco Rogério, quando se dirigir a um colega senador... ou qualquer, nada aqui é piada. Aqui nós estamos tratando de 450 mil vidas que já se foram. A decisão de convocar ou não Bolsonaro é uma decisão política. Se o governo já tiver suficientemente frágil, convocar o Bolsonaro será considerado absolutamente legal. Mas se ainda restar alguma força para o governo, não. Não adianta ser ingênuo, é assim que as coisas são, é assim que as coisas funcionam. No labirinto da política, a lei é só uma bússola que com frequência é ignorada. Não por acaso, a gente vive meio perdido. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto,
O Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.